Alvíceras. Êxodo frente e verso, e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do tabernáculo. Vimos no último vídeo que o tabernáculo pode ter sido, na verdade, um construto da redação israelita, da redação judaica ao longo do tempo. Vimos que existem duas principais possibilidades com relação ao que foi de fato o tabernáculo. A primeira delas é que ele, na verdade, existiu, mas numa formatação muito mais simples, menor. Na verdade, ele seria uma tenda um pouco mais pavoneada, um pouco mais adornada. Não seria todo aquele tabernáculo que vemos a partir de 25 até o 40 em Êxodo. A segunda possibilidade é de que de fato ele teria sido o que a gente vê lá na Bíblia, né? O que os crentes creem, ou seja, ele foi aquilo que está escrito, né? Aquela construção monumental, muito exuberante, e essas são as duas principais teorias. Há também a possibilidade de ele nem sequer ter existido, né? Teoria que eu, no meu livro Êxodo frente e verso, descarto. Na verdade, não é que eu descarto, eu não ponho a minha mão no fogo, mas eu acredito que existiu sim alguma tenda que era a tenda da reunião, que vem escrita no mesmo livro de Êxodo, a tenda da congregação, mas que depois, como quase tudo no Pentateuco, com o passar do tempo, vai mudando. Os escribas posteriores vão revisando os textos, vão emendando os textos, vão acrescentando textos novos, passagens novas, histórias novas, e o tabernáculo seria uma espécie de Nelson Rubens, né? Como eu até brinquei, ou seja, o Nelson Rubens falava: eu aumento, mas não invento, né? O tabernáculo seria não uma mentira, não uma invenção, mas um aumento daquilo que de fato ele foi. Seria uma construção semi-fictícia, né? Porque houve de fato uma tenda da congregação, né, na minha opinião, mas que os escribas posteriores trataram de enfeitá-la, adorná-la, pavoneá-la, adereçá-la, de maneira que ela ganhou em suntuosidade. O relato detalhado do tabernáculo, apresentado em Êxodo 25 ao 40, não deve ser simplesmente atribuído ao interesse de um autor antigo por arquitetura religiosa. O seu significado é muito mais profundo e principalmente espiritual. Embora o Antigo Testamento não apresente uma exposição sistemática desse significado espiritual do tabernáculo e de seus utensílios, podemos, em certa medida, apreciar o que ele representava para o israelita mediano que o via ou que, em épocas posteriores, foi informado dele com base nos relatos antigos. O tabernáculo era uma lição prática que ensinava algumas verdades básicas acerca do caráter de Deus e de seu relacionamento com o seu povo. Por exemplo, a mera existência de um santuário interno que abrigava a arca e as tábuas da lei, e a inacessibilidade dessa câmara secreta a todos, com exceção do sumo sacerdote, quando lá entrava levando o sangue sacrificial do dia da expiação, proclamavam com letras grandes a santidade de Deus. Mesmo a aproximação física que essa tenda sagrada testemunhava das mesmas exigências elevadas da santidade. E aí, isso tudo eu já falei no último áudio. Esse parágrafo todo eu já li no último vídeo, e a gente tratou de explicar que o tabernáculo ele é um livro didático, né? Uma espécie de feito didático, né? Ele é um feito didático que ensina ao povo de Deus, ensina ao povo de Israel lições de adoração a Deus e vivência, santidade e tudo mais. Então você tem lá, por exemplo, tudo no tabernáculo é um ensino, é um capítulo de um livro didático, né,
que Deus escreve para o seu povo. Então você tem lá o Santíssimo, né, o local santo, e nesse local santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar em certas circunstâncias, né? E isso para ensinar ao povo que é preciso prezar aquele que se santifica. É preciso buscar a santidade e prezar, honrar aquele que se santifica, né, no serviço, para fazer o serviço do culto. Depois você tem ali o altar, né, ali naquele tabernáculo onde as ofertas eram queimadas, e também a pia. E isso vai lembrar da libertação do castigo e da profanação do pecado, né, já que a pia é um local onde se lava, se purifica, né? Então cada utensílio ali no tabernáculo vai ter um propósito, né? Havia uma mesa, né, na tenda externa, ou seja, ali onde ficava o lugar santo, e também nessa mesa ali havia uma lâmpada para destacar essa verdade, né, que era ali iluminada, né? A mesa em que era colocado o pão da presença tinha o seu correlato nos templos babilônicos, mas com um significado inteiramente diferente. Não expressava a necessidade diária de Deus por alimento, mas a sua constante provisão para Israel. Então o pão ali, o chamado pão da propiciação, né? O pão da presença, ele estava ali para ensinar, para mostrar, para lembrar ao povo que Deus estava ali dando de comer, provendo, sustentando aquele povo o tempo inteiro. O candelabro não servia somente para a iluminação do templo, era uma árvore estilizada e combinava as ideias de luz e vida, sugerindo que Deus era a fonte de ambas. Então o candelabro era para ensinar ao povo que Deus era a fonte de luz e de vida. E isso tem paralelo em várias passagens da Bíblia. Em resumo, o valor simbólico do tabernáculo para o israelita antigo tinha sua importância. Então, o tabernáculo ele tem um valor simbólico muito mais superior, muito mais importante do que o seu valor histórico, o seu valor, digamos assim, literário, né? Então, o que tem que prender a nossa atenção aqui, o que tem que reter a nossa atenção aqui no nosso estudo, é isso, é a importância que o tabernáculo teve e tem na história do povo de Deus, na história de Israel, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista cultural e religioso. E depois a gente se apega a questões históricas e literárias de somenos importância. Em resumo, o valor simbólico do tabernáculo para o israelita antigo tinha sua importância. À luz dos diversos rituais realizados dentro e em volta dele, esse significado tornava-se cada vez mais completo e profundo. No Novo Testamento, essa importância simbólica do tabernáculo é mais evidente ainda. Em primeiro lugar, ele era cópia e sombra daquele que está nos céus, como nos diz Hebreus 8:5, enquanto a sua formação em duas câmaras dava testemunho da alienação de Deus por parte do ser humano por causa do seu pecado, como está lá em Hebreus 9, do versículo 8 e seguintes. Mas assim como o santuário portátil representava a presença de Deus para Israel, assim o ato definitivo da identificação com a humanidade na encarnação é descrito no quarto evangelho como um tabernacular. É dito assim em João 1,14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Visto que João depois disso fala da glória associada a essa revelação, é inconcebível que ele não estivesse conscientemente fazendo menção ao tabernáculo. Assim como a glória de Deus habitava no tabernáculo, lá em Êxodo 40:34, a palavra habitava em nós, nos lembra Barrett. O fato é, no entanto,
que o Novo Testamento reserva o simbolismo do tabernáculo para a ocasião em que foi partido o corpo do Filho de Deus e para a sua vida e ministério pós-ressurreição. O cerimonial do tabernáculo, especialmente no dia da expiação, prefigurava a obra sumo sacerdotal de Cristo, que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Então veja que Cristo é comparado aqui, e a vinda dele e o seu ministério, ao próprio tabernáculo, né? Assim como a glória de Deus habitava no tabernáculo, a palavra, que é Cristo, habitou entre nós, no nosso tabernáculo, né? No nosso meio, e assim por diante. Ele agora representa o seu povo nesse local santíssimo, como está lá em Hebreus 6, 19, 20 e 9, 24. Quer dizer, Cristo é agora o nosso sumo sacerdote. E ele é, enquanto sumo sacerdote, é o único capaz de entrar no santíssimo lugar. E o santíssimo lugar é o céu. E só ele está lá. Mas ele pode fazer com que a gente tenha acesso ao Pai, através dele. Ele agora representa o seu povo nesse local santíssimo e o capacita também a entrar no santuário por meio do sangue dele. No Calvário, Cristo se tornou a propiciação, como nos diz lá em Romanos 3, 25. A palavra grega hilasterion, ou seja, a propiciação. Então, o que era a propiciação? Era justamente essa oferta, né? Esse rito cultico onde se oferecia um sacrifício a Deus. E por isso Cristo foi no Calvário, num local de sacrifício, de sofrimento, e ele fez-se propiciação, né, em nosso lugar. Ele fez sacrifício vivo e agradável a Deus em nosso lugar. Ou seja, houve ali uma propiciação, hilasterion em grego. Em Hebreus 9:5, na nota de rodapé da Nova Versão Internacional, está escrito propiciatório em vez de propiciação. E quando o corpo dele foi partido, a cortina que separava os seres humanos da presença divina foi rasgada em duas. Está lá em Hebreus 10, 19 e 20. Quer dizer, a cortina foi rasgada em duas. O que o tabernáculo físico simbolizava, mas era incapaz de produzir, realiza-se agora dentro da estrutura do santuário celestial. O autor de Hebreus indica que o significado tipológico tabernáculo vai além do uso que ele mesmo fez dele. Após listar os utensílios do tabernáculo, ele mesmo acrescenta em Hebreus 9:5: a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. E a implicação é que o autor poderia ter dado esse tipo de interpretação para todos os utensílios do tabernáculo, como nos lembra D.W. Gooding. Aqui há, então, um encorajamento, na verdade, um fundamento para descobrirmos tudo o que pudermos acerca da importância tipológica do tabernáculo. Mas é aqui também que sobressai o elemento subjetivo e há diversos aspectos que precisam ser levados em consideração. Em primeiro lugar, nunca podemos esquecer que as interpretações tipológicas apresentadas no Novo Testamento têm autoridade própria. Nenhuma interpretação subsequente pode ter a mesma autoridade. Em segundo lugar, o Novo Testamento associa significado a vasos e utensílios, e não a barras e parafusos. Em terceiro lugar, o autor de Hebreus estava tentando contestar doutrinas erradas e fortalecer a fé dos seus leitores. Uma tipologia sem controles não atingiria muito com relação a esses dois nobres alvos, e está aí uma lição para nós hoje. Por que então poderíamos perguntar, há dados relativos à estrutura do tabernáculo que parecem redundantes, se há sentido nos pontos que acabamos de destacar? Será que esses detalhes acerca de estacas e cordas e elementos semelhantes não estão registrados porque têm o seu próprio significado tipológico? Uma analogia útil, e não é nada mais do que isto, é sugerida em Hebreus 9:9, em que o tabernáculo é descrito como uma ilustração para os nossos dias. Ou seja, o tabernáculo é uma ilustração didática, acrescento eu, para os nossos
dias. O termo usado no original é o mesmo traduzido por parábola, ou seja, ilustração, parábola. Ora, normalmente não esperamos descobrir significado espiritual em todos os detalhes das parábolas do nosso Senhor. Alguns elementos têm uma função auxiliar em si mesmos, não têm significado algum, mas sem eles as parábolas seriam mais pobres. Os itens auxiliares no relato do tabernáculo também têm funções a cumprir. Há, porém, uma gradação nos metais usados, na construção. Então você tem na construção do tabernáculo uma gradação nos metais utilizados. Quanto mais próximo o material estivesse do Santo dos Santos, mais precioso tinha de ser, esse material. O princípio é o seguinte: o princípio é preciosidade proporcional à proximidade. Quanto mais próximo, mais precioso era o metal. Quanto mais próximo do Santo dos Santos, mais santo devia ser a pessoa. E assim ia. A decoração dos pilares na entrada do pátio, do lugar santo e do lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, segue o mesmo princípio. Dessa forma, os aspectos aparentemente insignificantes contribuem para um efeito geral que é de grande importância. Independentemente da profundidade do nosso compromisso com a tipologia, não podemos esperar chegar a interpretações satisfatórias se elas se baseiam em traduções e compreensões errôneas dos aspectos estruturais do tabernáculo. É aqui que muitos estudos antigos acerca desse tópico desmoronam. Por esse motivo, interpretações que não estão fundamentadas em uma observação apurada desses detalhes, muito provavelmente, são interpretações errôneas. O tabernáculo e sua adoração, portanto, provém muitos tipos e prefigura Cristo. Então você tem o exemplo de Hebreus 8:5, Hebreus 9, do 1 ao 11 e Hebreus 10, 1. Então, vimos aqui o tabernáculo. Num primeiro momento, como falamos, as principais teorias, abordagens sobre o que foi o tabernáculo, e tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista cultural, religioso e literário. E vimos que ele pode ter existido da forma como está escrito, mas que é muito mais provável que ele tenha sido muito mais simples, simplório, e na verdade os escribas é que o adornaram e o maximizaram, superlativizando a sua suntuosidade e importância, dando cores mais vivas e caras e suntuosas, nos relatos, com acréscimos de textos, passagens no livro de Êxodo. E no final, agora, para terminar, vimos o significado, a simbologia, a importância simbólica que o tabernáculo tem, sendo, portanto, o tabernáculo uma ilustração didática para os nossos dias.